Olá, este é o curso de Web Design Avançado, a nossa competência 1, conhecendo os fundamentos do JavaScript. Para poder conhecer os fundamentos, a gente tem que saber qual é o meio que lida com em que o JavaScript está inserido. Ela é uma linguagem de programação, mas ela não é uma linguagem de programação para qualquer fim. Ele é direcionado para a internet. E aí a gente precisa entender o que é a internet. A internet é um conjunto de computadores reunidos. Ela não tem um centro, ela não tem um meio, ela não tem um local onde de lá parte a internet. Não. Toda vez que entra um computador novo, ele entra na internet, ele faz parte da internet, ele é mais um computador. Então, a internet ela é uma rede onde cada ponto tem um processador, tem um computador, e eles estão ligados entre si. Essa rede, ela não é só uma rede, ela é composta de várias e várias redes. Então a internet ela é conhecida como a rede de várias redes. E ela não é a web. A internet é uma coisa, a web é outra. A internet, ela é o meio. É como se a gente pudesse comparar com as rodovias do Brasil. Já a web, ela é um dentre vários serviços que pode usar essa rede de troca de informação. A web ela é composta de documentos que vão circular por esse meio. Esse meio de circular, essa forma de circular os documentos, utiliza um protocolo. E então, para você também saber aonde está esse documento, ela precisa de uma identificação única, a URL. Mas isso daí tudo, ele como eu havia falado antes, a internet fornece vários serviços. Pode ser web, pode ser a própria web, pode ser o e-mail, pode ser a entrega de arquivos. Tudo isso daí são serviços fornecidos pela internet. E como é que a gente pode explicar a web em si? Ela utiliza uma arquitetura chamada cliente-servidor. Ele possui esse nome porque cada usuário, cada pessoa que abre um navegador, faz uma requisição. Então ele se comporta como um cliente, ele solicita algo, ele precisa de algo, precisa de alguma página, precisa de algum vídeo, precisa de alguma informação. Do outro lado, na outra ponta, vai ter um computador, que esse computador tem um programa, que a gente classifica ele como um programa servidor, que pode ser um servidor de e-mail, pode ser um servidor de páginas web, pode ser um servidor de arquivos, que vai lhe prover esse recurso que você precisa. Então, se for uma página web, ele vai prover essa página. Então, quando você coloca a URL, quando você coloca a URL, por exemplo, do curso que você está fazendo, do AVA que você está utilizando, você faz uma requisição. Essa requisição viaja pela internet de computador em computador à procura de um programa que possa lhe servir esse recurso. Quando ele acha esse programa, ele é notificado e aí ele te envia esse recurso, no caso, a página. E para que a gente possa utilizar todo o potencial que a web tem, que são os sites e as páginas, esse conteúdo de informação, no começo ele era muito difícil. A gente tinha somente um arquivo e nele era depositado tudo que era necessário. Então a gente tinha um arquivo de texto que tinha o texto em si, que era a informação, o conteúdo que a gente queria passar. A gente tinha as marcações do HTML, que dizia que aquilo dali era um título, que aquilo dali era um parágrafo, que aquilo dali era um formulário. A gente tinha a estilização, que dizia como era que aquilo dali ia ser mostrado, como era que o formulário ia ser mostrado, como era que o título ia ser mostrado, com tamanho, cores, posições. E a gente também tinha os comportamentos, ou seja, alguma programação que estava ali dentro que poderia ser executada dependendo de um comportamento do usuário, no caso, um evento. Tudo isso junto no mesmo lugar. Agora imagina a confusão que era. Você tinha que saber HTML, você tinha que saber a estilização, você tinha que fazer tudo junto. Era muito trabalhoso. E o pior de tudo, cada navegador mostrava de uma forma diferente.
porque cada fabricante tinha a liberdade de criar a forma de visualização que achasse mais conveniente. Então era uma Babel, a gente tinha uma única linguagem que era HTML, mas cada um falava de um jeito. Era muito confuso, muito difícil. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem muita facilidade, é muito mais fácil aprender, é muito mais fácil trabalhar. A gente tem o HTML5, que foi um processo, uma ideia que ganhou muita proporção nos últimos anos, que ele veio a separar cada coisa. A gente já tinha nas versões antigas do HTML um ensaio de como era que podia ser essa separação. Mas com o HTML5 veio muito mais coisa, veio a parte de acessibilidade para deficientes, tivemos a organização, tivemos uma remodelagem das ideias, a remodelagem da própria programação JavaScript. Então, e o melhor, a padronização. Então, todo navegador agora ia exibir corretamente aquilo que deveria ser exibido. Então, com o HTML5, ele não é só HTML, ele é uma marca. O HTML5, na verdade, é um conjunto de tecnologias. A gente tem o HTML, a gente tem o CSS e tem o JavaScript. O JavaScript, ele entra como linguagem de programação que pode modificar tanto o HTML quanto modificar o CSS. Então, é muito importante que você saiba HTML, que você saiba CSS para poder aproveitar o JavaScript. Como é que você vai poder programar e como é que você vai poder utilizar ele sem saber o que ele muda? Só que o nosso foco aqui, o foco desse curso é no JavaScript. Então você já deve ter um conhecimento prévio de HTML e CSS para poder aproveitar o máximo possível no JavaScript. Então entenda, o HTML5 é uma marca e ele engloba 3 tecnologias. O próprio HTML, que está na sua versão 5. O CSS, que está na versão 3, e a nova reformulação do JavaScript, que é a linguagem de programação. HTML não é linguagem de programação, CSS não é linguagem de programação. E afinal de contas, o que é uma linguagem de programação? O que define uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é uma sequência de ordens. Então, se a gente diz que é uma sequência, então a gente não pode entregar formas misturadas. E o computador, ele é bem burrinho, ele vai fazer exatamente aquilo que a gente manda, exatamente. Então, se você trocar as ideias, o erro foi seu, você que não devia ter trocado. Se você se confundir, o erro foi seu, você deveria ter entregue a forma como ele espera. Então, ele é muito crítico com relação a isso, você tem que ser perfeito na forma como lida. Qualquer letrinha errada, qualquer pontuação errada, qualquer troca de valores ou troca de ordens vai dar um outro resultado que não é o esperado, certo? Então, você precisa ter uma atenção muito grande quando vai programar. E eu já vou dando logo uma dica. Em 99,99% dos casos de erro, quando se está aprendendo, é porque foi digitado alguma coisa errada. Então, quando você for corrigir o seu trabalho, quando der alguma coisa errada, que é muito comum quando você está aprendendo, já dado o nível de exigência que o computador nos solicita, que você verifique letra a letra, que você verifique símbolo a símbolo, pontuação a pontuação. Qualquer variaçãozinha, qualquer detalhezinho errado pode dar um resultado bem diferente daquele esperado. Então, uma linguagem de programação, como eu falei, é uma sequência de ordens. Se é uma sequência, o primeiro tem que vir antes do segundo, que tem que vir antes do terceiro. Você não pode alternar as ordens. Se você alternar, ele vai cumprir e vai cumprir errado. Então você precisa ter em mente que vem a primeira, depois vem a segunda, depois vem a terceira ordem. Mas o que define uma linguagem de programação é que a gente pode direcionar essas linhas. Então temos estruturas, que a gente vai ver mais adiante, onde a gente pode pular linhas ou pode pedir para voltar para uma determinada linha, para repetir novamente um código. Então isso daí, essa mudança de fluxo, essa mudança na ordem do primeiro, segundo, terceiro, quarta linha, é o que torna uma linguagem de programação. E no caso o HTML não tem isso, o CSS não tem isso. Como vocês podem ver, a gente tem agora um código. Esse código que está sendo exibido, ele é um HTML. Ele é possui um conteúdo, por isso vocês podem ler aí texto de um parágrafo, esse é o conteúdo,
é pouco, mas é o suficiente agora para ser exemplificado. E a gente tem as marcações HTML, que definem que esse conteúdo ele é um parágrafo. Ele não é um título, o título está logo acima com o nome de JavaScript. Então, em JavaScript é um tipo de conteúdo, no caso a gente tem um título, e no outro a gente tem um parágrafo. Então, o HTML ele tem essa característica de mostrar, de diferenciar o que é uma coisa, o que é outra coisa. E ele além de diferenciar, ele vai identificar, ele vai possuir atributos que identificam aquele parágrafo dentre vários outros parágrafos, aquele título entre vários outros títulos, certo? Então a gente utiliza essa identificação no HTML através do atributo ID e do atributo class, certo? Isso daí é o código HTML. Mas destacado no retângulo amarelo, você vai ver entre as tags script, você vai ver um código JavaScript. Esse código JavaScript ele vai ser acionado pelo botão que também está descrito no HTML. Então, o HTML e o JavaScript eles funcionam conjuntamente. A gente não tem como trabalhar com o JavaScript sem ter o código HTML para usar ele. Ele foi feito para trabalhar em cima do HTML. É por isso que eles estão no mesmo local. Mas ele não precisa estar no mesmo local. Ele está ali porque é para ser exibido, para você ver a união que eles têm, certo? Então, onde está destacado no retângulo amarelo é um exemplo de código JavaScript. A gente vai aprender a cada competência o que significa cada palavrinha daquela e por que ela está colocada naquela ordem. Certo? O JavaScript, como eu falei, ele trabalha em cima do HTML. Aí vem um conceito importante, né? Que a gente pode fazer muita coisa com o JavaScript. A gente pode alterar conteúdo, a gente pode alterar as tags HTML, a gente pode adicionar tags, a gente pode alterar atributos, a gente pode definir um monte, modificar tudo no documento HTML se a gente quiser. A gente pode até criar, pelo JavaScript, um documento HTML, certo? E também o JavaScript tem o poder de modificar o CSS, a forma como é mostrada, como é renderizado, como é exibido no navegador aquele conteúdo. Então o JavaScript tem esse poder de modificar, alterar e criar, certo? Mas para isso a gente precisa entender que o HTML ele é como se fossem caixinhas dentro de caixinhas. E quando a gente coloca essas caixinhas e as ligações que existem entre eles, parece uma árvore de cabeça para baixo. E essa árvore de cabeça para baixo, ela é chamada de árvore de renderização. E que assim, ele vai usar para poder exibir os documentos. A renderização é a forma como é exibido esses documentos no navegador. E essa árvore, ela tem uma hierarquia. Então a gente tem que sempre ter em mente, quando trabalhar com JavaScript, que tem elementos dentro de elementos. E esses outros elementos podem possuir outros elementos ou valores, que são os valores textuais, certo? Mas ele também pode trabalhar com imagem, modificando a parte de imagem ou até criar imagens. Esse modelo, essa forma de pensar o documento HTML é chamado de DOM, certo? Document Object Model. É um modelo de como são os objetos, como estão relacionados os objetos dentro daquele documento. Então a gente pode ter um parágrafo, dentro desse parágrafo a gente pode ter um formulário, dentro desse formulário a gente pode ter campos, dentro desses campos a gente pode ter valores. Essa ideia de um dentro do outro é o conceito principal do DOM. Já deu para perceber que o código HTML é basicamente texto, né? O HTML e o JavaScript é basicamente texto. Esse código de texto, ele é escrito num documento de texto simples. Você não precisa usar, evite usar editores de texto complexos para poder fazer ele. O Word, por exemplo, não é um programa bom para você programar. É muito melhor do que ele você usar o bloco de notas. Então, se você tem um bloco de notas, você já pode programar
em JavaScript, você já pode fazer um documento HTML, você já pode fazer uma configuração CSS somente com texto. O padrão ele é bem simples nesse sentido. Você só tem que ver a extensão com que você vai salvar o arquivo. Mas o bloco de notas já está de bom tamanho para você fazer os exercícios básicos aqui do nosso curso, certo? Mas existem outros programas que são mais avançados, que são baseados em produtividade. Esses documentos baseados em produtividade, eles não dão atalhos. E esses atalhos, eles são ótimos quando você tem um prazo para entregar algo para o cliente. Mas para aprender, eles prejudicam. Por que prejudica? Porque ele faz aquilo que você deveria ter feito. E aí, como não foi você que fez, você não lembra, você não estuda sobre aquilo e termina não entendendo o processo complexo. Então, assim, não se sabote. Use uma ideia simples que você precisa codificar. Se você tiver que repetir 10 vezes, você repita 10 vezes. Essas 10 vezes vai lhe ajudar a memorizar o conteúdo, certo? Se você não fizer isso, se você partir de logo para uma ideia profissional, então você vai estar se prejudicando, você vai estar se sabotando. O programa é que vai programar para você. Então quem vai saber é o programa, não você. Se você não tiver o programa, você não sabe programar. Então é ele que faz as coisas, não você. Então entenda que você que tem que ter o poder, não ele. E para isso o bloco de notas é mais adequado porque te força a ter atenção, te força a procurar os erros, te força a aprender melhor. E uma vez que você escreve o documento no bloco de notas, salva ele, onde é que você testa? Como é que você vê o resultado? Bem, você abre seu navegador e arrasta o seu arquivo para dentro do navegador. O navegador vai abrir esse arquivo e então você vai ver o resultado. Porque o JavaScript ele trabalha justamente com o HTML. E aí tem na tela e também no seu caderno de estudo, principalmente no seu caderno de estudo, porque aqui é breve e lá ele vai estar explicando muito mais coisa, você tem um código base, que é o código utilizado em todos os exemplos. Então copie esse código HTML, copie esse código CSS, que ele é que vai ser usado para você testar e ver as diferenças nos comandos, ver as diferenças nas estruturas. Então entenda, você escreve no bloco de notas, usa o documento base e aí então você joga no navegador e vê o resultado dele. Na tela aí vocês podem ver que tem o documento base e uma exibição no navegador. Esse daí é o nosso primeiro exemplo, esse daí é o que eu quero que vocês treinem em casa, que é para poder ver o resultado, para você sentir a primeira vez, tá? É a sua primeira experiência, então você copia tudo que tem nele, que mais tarde vai ficar mais claro. Mas eu vou te dar umas dicas agora, eu vou te explicar um pouquinho sobre ele, não vou explicar tudo, mas um pouquinho só para você entender o que está fazendo. Então nesse código HTML, você vai ter uma linha vermelha, essa linha vermelha, ela está sublinhando o atributo que que manda executar o código JavaScript. Então essa linha vermelha ela é responsável por dar a ordem de executar o JavaScript. No código HTML também você vai ter uma linha vertical. Essa linha vertical vermelha, ela diz o código JavaScript. Então o que vai ser executado? O que está nessa linha vermelha aí. Que vai ser executado dessa função. O que esse código faz? Ele abre uma janelinha pop-up modal que é com um botãozinho de OK. Então ele escreve um textinho. Esse textinho, no nosso exemplo, tá? Coloque seu nome aqui. Então o que você vai fazer em casa, né? Você apaga esse texto e coloca o seu nome, certo? Lembre-se de deixar entre aspas duplas, feito tá no exemplo. Se você apagar as aspas duplas, ele não sabe que é um texto. Ele vai pensar que é outra coisa e vai dar erro. Então, coloque seu nome entre as aspas duplas. E aí, quando você exibir no navegador, você aperta no botão onde está escrito ação e ele mostra a caixa de diálogo a caixa de alerta com o seu nome, certo? Onde escrever seu código JavaScript, né? Eu já expliquei antes, você vai ter ideias profissionais, você vai ter o bloco de notas, use o bloco de notas, tá? E para finalizar, você tem a exibição de resultados do JavaScript,
que ela não é comum, não é diferente de outras linguagens, porque ela precisa do HTML, e você tem essas 4 formas que está descrita aí no slide. Você pode inserir um texto numa tag, você pode reescrever o documento completamente, você pode, feito no exemplo passado, abrir uma caixa de diálogo de alerta, e você pode também utilizar o console.log, que aí é uma coisa que está implementada no seu navegador. Mas essa última opção ela é mais difícil, certo? Pronto, aí está um exemplo, o nosso último exemplo, que é a inserção de conteúdo no documento HTML. O que está sendo inserido é a soma de 2 mais 2, que é 4. Então, terminamos por aqui e nos vemos na próxima competência.